Boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui numa live do Núcleo dos Direitos Humanos e Cidadania de Marília, no DUC, agradecendo a eles a oportunidade, esse espaço aberto aqui para mais um debate sobre a questão indígena, a temática indígena. Agradecendo na pessoa do Jefferson, que é uma pessoa que é um amigo de muito tempo, um colega de escola, estudamos juntos. Então, queria deixar esse agradecimento. O tema nosso hoje é a nossa história está na Terra e não começa em 1988, não ao marco temporal. É um tema que está bem na atualidade. Hoje nós temos aqui o César Augusto Lima do Nascimento, que é procurador federal da Procuradoria Federal Especializada da Advocacia Geral da União. Há muito tempo trabalho com a questão indígena. Eu conheço o César há séculos já, nós temos cabeça branca já, a gente se conheceu, a gente era novinho ainda, e estamos nessa atividade até hoje, e amizade também que permanece até hoje. E o Tiago Inhandeva, que é o indígena Guarani Inhandeva, formado em antropologia, mestrando em antropologia social pela Universidade de São Paulo, fez pedagogia intercultural, é escritor, esteve agora em Brasília no movimento Levante pela Terra, agora há pouco tempo, brigando pelas questões da PL 490, que vai vir ao debate, e, pelo que eu sei, parece que vai retornar agora, final de agosto, a Brasília novamente, com um grupo que vai para lá, porque a questão do marco temporal, que a gente vai falar um pouco hoje, volta agora à baila, né, no Supremo Tribunal Federal. E isso é uma questão que é muito delicada quando se fala em demarcação de terras indígenas, inclusive das terras já demarcadas. Antes de eu passar a palavra para o Tiago e depois para o César, eu vou ler um pequeno texto que eu separei aqui para dar um pouco de caminho para a nossa discussão. Tem um texto que o Tiago conhece bem, que é da professora Catarina Delfino dos Santos, uma Guarani Inhandeva, que está num livro que, para falarmos nossa língua, um livro de leitura em Inhandeva Guarani. Ela fala o seguinte: antigamente, nós éramos felizes. Tínhamos a Opiguaçu e muitos que rezavam. Então, todos rezavam e dançavam diante de Deus. Agora, nós não nos alegramos. Acabaram os cantores, acabaram os que faziam o ritual. Os brancos já acabaram com tudo nosso. Acabaram com o mato, já sujaram toda a água, não tem mais caça e peixe. Como nós vamos viver nessa terra? Questiona Catarina. Assim, todos nós estamos infelizes. Isso é um trecho de fala da professora, ela é uma professora Guarani, Catarina Delfino dos Santos, e é bom para a gente pensar nessa questão da terra. A terra é um fator muito importante para os povos indígenas. Aliás, eu queria agradecer imensamente aos povos indígenas também pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre essa questão. Tem um professor da Universidade Autônoma Indígena que está na Venezuela, o nome dele é José Ángel Quintero Veir, e ele escreveu uma carta para o professor Eduardo Viveiros de Castro, discutindo algumas questões quando o Viveiros de Castro trata da virada ontológica. E ele questiona algumas coisas. Ele fala da nossa era agora, o chamado antropoceno, ou como alguns chamam, capitaloceno, ou seja, a era do capital, a era do homem. E isso está sendo imposto para todo mundo. Então, ele discute um pouco isso, porque ele acha que nós, não indígenas, devemos escutar mais os povos indígenas, sabe? Que aqueles que falam lá daquele lugar dele, aquele lugar dele de ver, sentir, viver, o mundo que eles vivem. Então, o professor José Ángel, ele fala o seguinte:
chegou o tempo de volta do nós. Esse nós, os povos indígenas. Todos os povos, inclusive os não indígenas, estabelecem o seu território a partir de seu processo, né, um processo de espaço-tempo de ocupação do território. E se estabelecem lá enquanto cultura. Portanto, não é possível compreender qualquer cultura, as culturas indígenas, separadas do território. Isso não é possível. Então, é uma coisa conectada com a outra. Por isso, é tão fundamental essa discussão da demarcação e da garantia dos territórios indígenas. Isso é uma coisa indissolúvel. Ou melhor dizendo, diz o professor, não há cultura sem território. E essa relação que foi criada pelos não indígenas é uma coisa que está lá no mundo do tempo ainda da colônia, e parece que isso permanece na história até hoje. Então fica uma coisa colonial, às vezes ignorada, inclusive, pela ciência antropológica, quando pretende descrever culturas carentes do território. Ou seja, eu começo a construir uma etnografia, uma história sobre a cultura de um povo e separo essa discussão do território. Então, isso é o que o professor José Ángel tem chamado a atenção. Ele fala, para o homem moderno, conhecer o mundo é abrir caminho a todo custo para dominar a sua pisada sobre ele e sobre tudo. Plantas, animais, lagos, rios, selvas, montanhas, gentes e povos. A volta do tempo do nós, talvez, seja a possibilidade de podermos, nós, os povos indígenas, compartilhar o emergir de outro mundo. Aliás, se vocês leram os textos do Ailton Krenak, ele viaja um pouco nessa mesma pegada desse professor, onde a discussão principal, onde o todos nós não seja mais uma dúvida, para que a gente volte a ser felizes, como diz a professora Catarina, e todos nós, povos indígenas e não indígenas. Por isso, gente, esse debate falando que a nossa história está na Terra e não começa em 1988, não ao marco temporal, é um tema extremamente relevante, extremamente presente nos debates hoje em qualquer aldeia do Brasil. E certamente na cabeça de todos aqueles que são aliados aos povos indígenas, que nós conhecemos várias pessoas, como está aqui o César, que é um aliado de muito tempo. Então, eu fiz essa pequena introdução para colocar essas ideias também que possam permear a nossa conversa de hoje. E eu vou passar, então, a palavra agora para o Tiago ter a sua fala. Peraí. O Tiago, gente, para vocês saberem, ele está falando diretamente da aldeia Tereguá, da terra indígena Araribá, que fica aqui próxima de Bauru, no município de Avaí, São Paulo. Então, às vezes, a internet dele tem umas quedas, mas ela volta. Ele volta já. Então, eu vou inverter aqui a fala e passar... Ah, ele está voltando, o Tiago. É assim mesmo. Ao vivo, né, Tiago? É a internet de guerrilha. Ao vivo. Então, Tiago, olha, é isso aí. Palavra agora, a palavra é sua. Pode ficar à vontade aí, mais ou menos uns 15, 20 minutos aí de fala, ok? Tá bom. Desde já, peço desculpas se a internet ficar um pouco ruim aqui, cair, e aí a gente volta depois. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Márcio pelo convite mais uma vez, e também o pessoal do Núcleo de Direitos Humanos aí, da Unesp de Marília, Jefferson e os demais colegas, para poder falar, né, desse tema tão contemporâneo, né, tão marcado pela história também. Também quero dizer que é um prazer estar aí junto com o César, foi também professor nosso aí no curso de especialização em antropologia, e me recordo muito da aula dele, das explicações referente a essa questão tão importante do território, né?
E acredito que hoje nós vamos poder contribuir um pouco através dessas perspectivas, né, tanto do olhar indígena, do olhar, né, técnico da pessoa que está aí respondendo pelos indígenas. Então, eu acho que é um momento muito oportuno para falar dessa temática que é tão urgente nesse momento, mais do que nunca, aonde tem uma pauta anti-indígena no Congresso Nacional em Brasília, que aonde tem muitos projetos de leis atinge diretamente os povos indígenas. E a questão territorial da terra é o que está por detrás, que está em jogo nesse momento. E para nós, povos indígenas, falando dessa perspectiva da Catarina, que também é da mesma etnia, dizer que do significado da terra para a gente, que está além do significado da economia, né? Como o que propõem esses autores desses mais de 10 projetos anti-indígenas, né? E um deles, eu gostaria de destacar alguns deles, né? Que estão aí, que é o Marco Temporal, que está no STF, que incide diretamente sobre as decisões da demarcação de terras indígenas, das demarcações de terras indígenas. E também o PL 490, que foi aí o projeto de lei que nós estivemos no mês de junho, praticamente quase todo mês de junho, final de maio em Brasília, defendendo, aliás, lutando contra esse projeto, que ele fosse retirado, né, de pauta, fosse extinto ali da CCJC, mas infelizmente não tivemos sucesso, porque há uma grande margem, né, de deputados de várias frentes contra os povos indígenas, né? Então, mas mesmo assim nós vamos continuar lutando, como o Márcio já destacou aí. No final de agosto, início de setembro, nós temos aí 2 pautas importantes, que é onde volta, né, volta no STF aí a votação da RE, que é de repercussão geral do marco temporal, que incide também sobre a terra indígena Xoclém, em Santa Catarina, e que pode decidir aí o futuro dos povos indígenas, né? E além dos outros projetos tramitando aí no Congresso Nacional. Então, 5 deles, né, que gostaria de destacar aqui já de antemão, o projeto 490, esse que nós batemos em cima dele para que ele não fosse para frente, e ele acaba aí alterando alguns processos. O César vai falar mais sobre isso, da parte técnica, mas assim, incide diretamente, né, sobre as demarcações de terras indígenas, tirando o usufruto exclusivo, né, dos indígenas, né, sobre os territórios. Também traz aí a questão de quem fica responsável pela demarcação das terras indígenas, né, que hoje é do executivo ainda, mas pode alterar, pode ser decidido através de leis, né, no Congresso Nacional. Então, é um projeto muito genocida, né, nós estamos dizendo. E, recentemente, esse PL da grilagem aí, que nós nomeamos, né, como PL da grilagem, só nós sabemos aí Caiu a internet do companheiro. O Tiago teve algum problema lá da internet. Ele está na aldeia, como eu disse, às vezes cai e volta, cai e volta. É o sinal dele lá. Mas não sei. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta. Senão, a gente passa para o César. Qualquer coisa eu começo. Márcio. Um complemento com ele. Voltando, acho que voltou aqui. Então, voltei.
Voltou. Então tem esse PL da grilagem que foi aprovado agora, né, nessa semana, dia 3, com uma margem ampla, né, de deputados a favor, né, desse que abre aí essa questão da regularização fundiária, né, que então aqueles que nesse momento estão, né, em terras originárias, eles podem ter a posse, né, dessa terra através dessa lei agora que foi aprovada, né, e outras coisas que nos preocupa, né. Nós sabemos aí da dificuldade hoje da FUNAI, né, em estar lidando com essa diversidade dos indígenas, né, da forma que eles olham para suas terras, né, então tem aí um jogo também aí com a FUNAI, né, muito anti-indígena nesse momento. Eu falo disso porque eu estive lá, nós fomos atacados por policiais a mandado aí do presidente da FUNAI, né, a gente não pode ser conivente, nem omisso de não falar isso, porque isso foi real, né. Então tem vários PL lá, né, abrindo para estradas em terras indígenas, parques, né, a questão tem um que o direito à consulta, né, através da Convenção 69, Organização Internacional do Trabalho, né, que é uma lei, assim, um organismo, né, um mecanismo internacional que obriga, né, a consultar os povos indígenas, né, da consulta prévia, né, da consulta prévia referente a qualquer questão que envolva os povos indígenas, né, e também projeto de mineração, exploração nas terras indígenas. Então, isso nós estávamos diretamente, né? Não é uma luta só dos povos indígenas, não. Outra interrupção lá do sinal do Tiago. Eu sou do tempo da FUNAI, eu trabalhei na FUNAI há muitos anos e sou do tempo que o César conheceu, a gente tinha um rádio, como falava, eu não sei o nome daquele, de transmissão dentro da aldeia, e a gente falava através desse rádio. Falava câmbio. A gente falava através desse rádio com a sede da FUNAI na cidade, então era a nossa única comunicação com a FUNAI e com o mundo fora da aldeia. Eu morei numa aldeia que não tinha nada, só tinha essa forma de comunicação, o rádio que a gente falava, um rádio transmissor, que era alimentado por uma bateria. E nós não nos incomodávamos com isso, não, né, Marcos? Funcionava muito bem. Hoje, aí o Tiago voltou. Olha lá, Tiago. Tá ouvindo aí, Tiago? Ele travou. Ele tá travando de novo. Ele está onde, Marcos? Ele está na aldeia chamada Tereguá. É a aldeia que fica na terra indígena de Araribá. Dá uma meia hora aqui de Bauru, a aldeia, mais ou menos isso de carro. A terra indígena Araribá é a reserva indígena onde moram os Guarani em Andeva, Caingangue, alguma família Caingangue, e os Terena, que vieram do Mato Grosso do Sul para cá em 1930, a partir de 1930, do século passado. E a aldeia tem outras aldeias nessa reserva. A aldeia Copenoti e a aldeia Quiruá são predominantemente Terena. A aldeia Nimoendaju é uma aldeia predominantemente Guarani em Andeva. E a Tereguá tem famílias Terena e famílias Guarani. Por isso tem esse nome, Tereguá, que é a junção do Terê de Terena com Guá de Guarani. Então virou esse nome, Tereguá, é a aldeia mais nova, mais recente da reserva de Araribá.
E o Tiago morava na reserva de Manhuaçu e agora ele está morando na aldeia Tereguá, elas são vizinhos, elas fazem limite territorial assim, de poucos quilômetros de distância, muito perto uma da outra. Eu vou, gente, aqui passar a palavra, então, ao Tiago, vamos ver se ele volta, senão eu passo a palavra para o César. Ô, Márcio. Oi, aqui, voltou. Bom, o César, desculpa, gente. Então, eu acho que um resumo, né, do que são esses PL que está tramitando lá no Congresso Nacional, né, muitos deles referentes à questão das demarcações das terras indígenas, questões fundiárias, e o movimento indígena fez esse chamado em plena pandemia para que as regiões, os povos indígenas estivessem presentes lá para lutar contra essas tramitações, né? E eu tive a oportunidade de uma ocasião participar de uma reunião com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, na função de comunicador do movimento, e numa sala, né, eu estava falando do PL da grilagem, onde no entendimento do Arthur Lira, ele não achava, né, e até ele não gostou de chamar esse projeto de projeto da grilagem, né? Na opinião dele, né, até parafraseando o que ele disse, né, ele disse assim: PL da grilagem não vai ter regularização da grilagem. Nós vamos fazer um marco temporal responsável com relação a isso, para que não se permita a grilagem. Agora, você não regularizar uma terra para quem produz possa ter acesso ao crédito é uma coisa que não existe. A gente sempre tem que encontrar um meio termo nas ações, nas votações que a gente faz aqui. O que eu sempre combato, muito claro, são as versões que são feitas nessa casa. E até onde eu puder, eu vou controlar esse PL. E se eu não puder controlar, ele vence. Não tem problema. Então, assim, o posicionamento deles é de que esses PLs são constitucionais, né? Eles estão de acordo com as leis. E nas nossas interpretações de vários advogados indígenas, e principalmente da Joênia, que estava presente em todos os momentos lá, falando da inconstitucionalidade de todos, né, dessas leis. E que afeta diretamente o nosso modo de ser, nosso modo de viver na terra, o Guarani, o Tereno, o Caigangue, desse respeito que nós temos, né, da forma que nós usufruímos do nosso território. Nós sabemos que parte também do movimento indígena tem uma certa aceitação, mas são a minoria. Falaram que quem estava em Brasília era a minoria, mas não. Lá nós estávamos em mais de 50 povos, né? Mais de 3 mil indígenas naquele momento que foi aderindo. Então, por conta dessa preocupação com o nosso território. E o que a Catarina disse, ela fala muito bem, e lá ela é de Peruíbe, também lá do Piaçaguera, e eles têm problemas lá também com a questão da terra. Eles fazem muito bem a gestão disso, como, né, todas as comunidades indígenas têm uma forma de estar fazendo a gestão do território, da conservação, e é isso, né, que nós fazemos com o nosso território. E é uma forma de proteger esse ambiente, proteger a fauna, a flora, todos os biomas, para que no futuro tenha água, tenha vida, é a luta pela vida, né, é o que nós fazemos hoje em dia. Então, nós buscamos, através dessas lutas, tá garantindo o futuro das gerações, o futuro de todos, né? Então é uma luta que não para, uma luta que começou desde que os portugueses chegaram no Brasil, toda essa trama, né, no qual nós vemos mais de 521 anos de luta, e é uma luta que não para, né? Como disse um cacique lá em Brasília, ele disse assim: enquanto existir mundo, vai existir índio, e enquanto existir luta, índio, vai existir luta, né? Então, é uma luta que vai continuar sempre, independente do político que estiver lá, independente da ideologia partidária, é a luta que nós vamos travar sempre, né? Independente de quem esteja no poder. Então,
é uma luta que das futuras gerações, dos meus filhos, dos meus netos, porque isso nós vamos passar diariamente para eles, né, no nosso dia a dia, seja dentro de uma escola indígena, seja numa educação tradicional indígena, nós vamos sempre estar repassando essa luta, esses conhecimentos ancestrais que nós temos aí mantendo, né, durante todo esse tempo, apesar de muitas comunidades indígenas já terem aí aderido muito da sociedade não indígena, mas hoje nós utilizamos, né, como hoje eu estou aqui utilizando essa ferramenta, uma tecnologia do não indígena, mas a favor de estar levando uma mensagem do povo indígena, né? Então, nós estamos aí fazendo, né, um bom uso de tudo isso, sem deixar de ser quem nós somos, né, indígena. Né? Então, eu acho que tem uma visão muito errônea dos povos indígenas, e que a grande maioria da sociedade precisa olhar, enxergar diferente, mudar seus conceitos, né? Tirar esse óculos do preconceito, da discriminação, e olhar para os povos indígenas, sim, como povos que estão aí lutando em benefício da vida, em benefício de todos. Né? Então, gostaria de trazer isso, falar que nós temos aí, então, algumas mobilizações, algumas agendas aí no mês de agosto, começando agora pela uma mobilização que nós estamos, a PIB está fazendo esse convite, né, através dos coordenadores da PIB, que é a mobilização do dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, de estar indo para a rua, de alguma forma, ou através das redes sociais, está levando essa preocupação, né, que os povos indígenas estão tendo, né, com a aprovação, com a tramitação desses projetos de lei no Congresso Nacional, do marco temporal que está no STF, que nós também estivemos lá fazendo aí, né, a nossa manifestação ao STF para que os ministros, né, eles votem, né, de forma consciente, porque é uma decisão muito importante que incide aí incide nos territórios indígenas, né? E o marco temporal ele tem essa tese, esse conceito marco temporal, de que a partir de 1988, da aprovação da Constituição, os povos indígenas que estivessem naquele momento sobre o território, ele tem direito à demarcação do seu território. Agora, aqueles que entraram depois dessa data não teriam mais direito. E a gente sabe que muitos povos indígenas, muitas comunidades indígenas saíram de seus territórios não porque quiseram, porque foram expulsos, né, principalmente durante a ditadura militar, né, houve muitos esbulhos das terras indígenas, né. Então, hoje, nós enfrentamos aí essa questão, né, que é o marco temporal, uma tese defendida pelo aqueles que têm interesse nas terras indígenas, né, e a nossa tese sempre vai ser que nós somos originários dessa terra, né, não é atemporal, né? Não tem um marco que vai incidir, vai decidir o futuro dos nossos territórios. Então, eu acho que é isso, o Guarani, ele tem esse olhar, a espiritualidade, a ancestralidade, a busca da terra sem mal, que é o Vumaranhã, que os nossos antepassados sempre buscaram, e nós, os mais novos, nós estamos aí também dando continuidade no novo formato, talvez numa nova forma de ver, de enxergar o mundo, mas nós estamos buscando transformar nossos territórios hoje que nós temos nesse Vumaranhã, que é a terra sem mal para o Guarani, né? Nesse milênio, nesse século, mas nós não ainda abandonamos aí essa busca, né, de um lugar onde a gente possa viver, né, de acordo com os nossos modos, de acordo com o Nyanderecó, que é nosso sistema Guarani de viver. Então é isso, né? Trazer a luta contemporânea, mas também falar da nossa ancestralidade, que também sempre teve luta, né? Para que a gente pudesse permanecer em nossos territórios, mantendo, né, aí nosso Nyanderecó, que é a cultura Guarani Nhandel. Então, eu acho que é isso. Desculpem pela essa questão
da transmissão do sinal, né? E depois, nas perguntas, o que não ficou claro, a gente pode estar voltando e responder aí. Obrigado aí pelo espaço, por enquanto é isso. Bom, agradecendo o Tiago aí a fala dele, ele falou coisas extremamente importantes. Parece que há realmente agora um processo real, bem mais sólido contra os povos indígenas, principalmente em relação à demarcação das terras, aos territórios indígenas no Brasil. E o Tiago vai somar cada vez mais para essa luta, porque ele é uma pessoa que tem estudado, tem pesquisado, vai ser um etnólogo indígena que vai contribuir muito, não só para a ciência antropológica, mas também e principalmente pela causa indígena, pela discussão dessas questões que ele colocou tão bem. Eu vou passar agora a palavra para o César. O César está nessa área jurídica há muito tempo, defendendo os povos indígenas, território e processos jurídicos. Ele pode contribuir muito em relação a essa discussão, que é uma discussão jurídica que está hoje no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Então, com a palavra, o doutor César Augusto Lima do Nascimento. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. É sempre um prazer estar presente. Fico sempre envaidecido de ser convidado por vocês. Já não é a primeira vez que sou convidado a participar de uma troca de ideias sobre o tema. Não tenho nenhuma pretensão de esgotá-lo, até porque a matéria é extremamente extensa. Mas eu sempre insisto em colocar, ou pelo menos me pronunciar acerca desse tema, tentando fazer entender o que leva toda essa composição ideológica. Aonde que esta composição ideológica tem origem? Porque você não gosta de índio, é uma questão racista, é uma questão nazista, eu não gosto de preto, eu não gosto de índio, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Enfim, ele tem, nesse entender, ele tem duas origens, poderia ter duas origens. Uma origem minimamente ou intimamente racista, só racista, eu não gosto de índio, não gosto de você, eu nego a sua existência, eu aprendi agora há pouco tempo com um professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, da UFMT, eu sempre esqueço o nome do cidadão, mas é um cidadão brilhante, que ensinou numa palestra que racismo basta que você negue a condição do outro para você ser racista. Você não precisa, não é uma questão de raça, você negando a condição do outro cidadão, você é racista. Então, toda essa construção de injúria racial e etc., isso é para botar panos quentes no racista. Vamos botar panos quentes no racismo. Então, nós temos essas duas construções. Não, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é César Augusto, eu sou procurador federal, membro da Advocacia Geral da União e atuo na defesa dos territórios indígenas, também como atuo na defesa dos territórios, como também das áreas de reforma agrária, e agora, recentemente, ingressei na defesa dos territórios quilombolas, que é muito interessante, estou aprendendo muito nos territórios quilombolas. Bem, então, o que ocorre? Eu sempre tento colocar, eu sempre tento tentar fazer entender aonde que essa questão, por que envolver, logicamente, por que envolver uma demanda tão grande aos territórios indígenas? Primeiro, vamos entender o que é o território brasileiro. O território brasileiro tem 88 milhões, ou quase 88 milhões, 89 milhões de metros quadrados. Os territórios indígenas, eles representam aí em torno de 11% a 12% do território nacional. Vamos botar 10% do território nacional. Você tem 90% do território nacional. Você não precisa de terra indígena para avançar no modelo econômico brasileiro. Não há a menor lógica nisso. Não há a menor lógica nisso. Eu não consigo entender
você tem aqui o estado do Mato Grosso, por exemplo, ele tem, dentro do seu território, você tem uma faixa de terra indígena, você tem o Megranoti, que é a maior parte do Megranoti, fica no Pará, mas você tem uma parte do Mato Grosso, entra no Capoto Jarinã, que é terra Caiapó, e logo embaixo você entra no Xingu. Isso não é terra indígena, não, senhores, isso é um país. E não representa e não modifica em nada a estrutura produtiva do estado do Mato Grosso. Entendam, vamos alcançar um pouco, vamos um pouco mais além. Por que essa cobiça desenfreada, por que essa loucura desenfreada às terras indígenas? É por causa do índio? É por causa das riquezas naturais, que não são tão intensas assim, não. Se você dizer porque tem minério no Yanomami, mas tem minério do outro lado também. Ora, os índios foram... eles foram... Márcio me socorra se eu estiver equivocado. Eles foram tirados, eles foram levados para as áreas altas, porque, no modo geral, os índios estavam, no início dos tempos, no início da colonização, nos litorais, eles foram para as áreas altas. As áreas altas elas têm minério. O Chavante, por exemplo, era no sul da Bahia, e vieram parar no Mato Grosso. Então, os senhores entendam que essa relação de cobiça dos territórios indígenas e desenvolvimento nacional, eu não consigo colocar isso de forma lógica, porque não é verdade. Isso não é verdade. Eu entendo essa questão, eu tento entender, ou pelo menos eu tento compreender essa questão, por uma relação de destinação desta terra para determinados grupos privados. Porque, veja bem, se nós fizermos um levantamento histórico, eu não vou aqui dar uma aula de direito dessa questão, até porque o meu material não está nem acessível neste momento, mas se nós levarmos a questão, não vamos nem nos colocar nos alvarás régios anteriores à Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, se eu não me engano. Vamos nos colocar a Lei de Terras, vamos nos colocar o regulamento da Lei de Terras, de 1700 e alguma coisa. O que diz lá no seu artigo 73, 74, por aí, o que diz o seguinte: as terras ocupadas, as terras reservadas às colônias indígenas, são essas terras reservadas ao usufruto das comunidades. O que quer dizer? Que elas seriam... Você só concede um usufruto, senhor, se você tiver um domínio. O posseiro não concede um usufruto. O usufruto é um direito real. É um direito que você destaca da propriedade. Então, você precisa ter a propriedade para poder destacar o usufruto. E esse usufruto, então, o que significa que nós levamos em consideração? É que as terras que ocupam, que as populações indígenas ocupam, sempre foram terras públicas, elas não são alienáveis, elas estão fora do comércio, e elas foram vendidas, senhor, por atos ilegítimos. Ou de particulares, ou do próprio antipúblico. O Estado do Mato Grosso, por exemplo, ele teve, inclusive, uma CPI nos anos 60, por aí, que se constatou que o Mato Grosso vendeu mais de 30% do seu território, além da sua capacidade. Teve essas colonizadoras que aproximaram títulos, fizeram reratificação de títulos, aproximaram títulos, é um balaio de gato que ninguém entende. Os senhores entendem? Então, é essa questão de por quê? Por que as terras indígenas? Porque as terras indígenas são concedidas. E não estamos só ligados à terra indígena, não. Nós temos as terras de quilombola, as terras de reforma agrária, tudo aquilo
que, de alguma forma, é concedido, ele é satanizado. Ele traz não se imagina que isso pode se efetivar. Esse negócio de índio sem território, não há ninguém sem território. O direito internacional está aí para demonstrar. Por que existe o direito internacional? É para as relações entre territórios de povos, línguas, usos, fazeres. Uma das maiores demonstrações de conquista de território tradicional é Israel. Não há outra conquista hoje mais contemporânea do que a conquista do território de Israel, que é, se legítimo ou ilegítimo, não vem ao caso. Não estamos aqui discutindo a legitimidade da retomada do território, mas é uma retomada do território que se tornou um Estado. Na mesma proporção, os territórios indígenas se tornaram Estado. Só que os territórios indígenas não se tornam Estado, porque eles estão dentro de um Estado, do Estado brasileiro. Então, o que eu levo em consideração nessa questão é a inadmissibilidade de se conceder algo a alguém. De se conceder algo. Porque os índios eles não detêm o domínio, eles detêm o usufruto sob a construção jurídica, doutrinária, jurisprudencial do princípio do indigenato. Porque é uma posse indígena através de o indigenato, para mim, eu entendo, mas não compreendo. Porque você nega ao cidadão indígena o direito ao uso capião. Como é que pode você negar ao cidadão o direito ao uso capião se a nulidade dos negócios jurídicos se dá sob a posse de terceiros? Alguém me explique isso. Eu não consigo. Eu entendo, senhores. Eu vou dizer para você que eu entendo. É porque eu manipulo isso, eu manejo isso o dia inteiro. Eu leio isso, estudo isso o dia inteiro. Mas compreender, eu não consigo compreender muito, não. Os senhores estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu vejo a coisa mais ou menos nesse campo, que é o campo econômico, que é o campo de não conceder. Mato Grosso tem uma das maiores produções de grão do mundo. Você tem aqui o Márcio, foi chefe, foi administrador da FUNAI em Tangará da Serra e conhece essa terra indígena, que é as terras de Pareci, o Tiariti, Tiracatinga, e etc. Então, se você juntar tudo ali, dá 1,5 milhão de hectares. Não abala em nada a produção de grão no estado do Mato Grosso. E a Chapada dos Parecis é a maior produtora de grão do mundo. Não é verdade, Márcio? Você está aqui que não me deixa eu me equivocar. Então, aonde? Qual é a relação lógica disso? Econômica? Vamos explorar a terra indígena, vamos explorar a madeira, vamos explorar isso. Ora, é para explorar. Agora, a exploração, o grileiro, o madeireiro ilegal, eu até entendo, porque é muito mais fácil você entrar numa terra pública onde você já tem automaticamente acesso ao princípio do contraditório da ampla defesa do que você entrar numa terra particular que a única defesa que você tem é correr da bala. Porque no poder público você está sujeito a todas as normas jurídicas de proteção do cidadão, inclusive do cidadão ilegal. Entendem, senhores? Aonde eu quero chegar? Ou pelo menos estou tentando me fazer entender. Então, eu vejo isso de uma maneira assim, totalmente... às vezes eu fico meio confuso, mas, enfim, eu tento também confundir a todos vocês, porque eu quero que vocês entendam onde é que está a origem disso. Qual é a origem disso? A origem é no modelo de comportamento, no modelo de produção privada,
Sim, o modelo de produção privada, mas aqui, mas esse modelo privado, mas esse modelo público, não vai alterar o modelo privado. Me digam, me mostrem uma estatística, pelo amor de Deus, alguém aqui dentro que esteja me ouvindo, que me mostre uma estatística que diga que este modelo público vai alterar alguma coisa no modelo privado. Se me mostrar, eu me curvo e vou embora. E nunca mais entro aqui. Então, não sei. Hoje, agora vamos avançar um pouco, essa questão hoje essa questão do marco temporal está intimamente ligado à sonegação deste direito público, desse direito originário público, tá? Que é para evitar que essas terras continuem sendo apossiadas. É isso, é só isso que eu vejo. É só nesse ponto que eu vejo essa questão, marco temporal. Eu nunca vi ninguém fazer marco temporal em posse. E mesmo que nós levemos em consideração o marco temporal da posse em 1988, na promulgação da Constituição de 1988, e foi construído em Serra Raposa do Sol a tese do esbulho renitente, que é aquele esbulho operante, aquele esbulho que não para, que você tem que provar aquele esbulho, mas aí você reverte o ônus da prova possessória e diz que o índio tem que provar que ele estava lutando pelaquela posse. Só que nós não nos esqueçamos que em 1988 os índios eram tutelados. E que o artigo 232 da Constituição Federal, que concedeu às comunidades indígenas legitimidade para ingressar em juízo da defesa de seus interesses, foi em 1988. Porque até então, em tese, eram todos tutelados. Então, como é que, porra, se o cara é tutelado, como é que ele vai ingressar em juízo? E, além do mais, senhores, todos são iguais perante a lei, igualando os iguais e desigualando os desiguais. Não é assim. Porque você é igual perante a lei. Mas eu sou idiota, eu sou analfabeto, eu não dou conta de disputar espaço com você. É por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor. Para poder igualar os desiguais. O Código de Defesa do Consumidor é a forma de igualar os desiguais. Os senhores estão entendendo? Agora, essa questão da PL, hoje ela está em rumo, porque ela está em rumo de colisão com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui num cabo de guerra. A questão é essa que eu vejo, senhores. Nós estamos num cabo de guerra entre o legislativo, os interesses do legislativo, e a possibilidade do Supremo Tribunal Federal de modificar o seu entendimento. Felizmente, a jurisprudência ela se modifica de acordo com a dinâmica social. Ela é muito mais lenta do que a dinâmica social, não tem a menor dúvida, mas ela tem dinamismo. A dinâmica da lei é muito burocrática e ela envolve interesses infinitos dos interesses jurisprudenciais. Os jurisprudenciais são muito mais filosóficos, absolutamente filosóficos. Legais, evidentemente, mas de uma interpretação filosófica do texto, do alcance da lei. Então, enfim, eu acredito que nós estamos hoje num cabo de guerra, num total cabo de guerra. Por que hoje você tem essa discussão sobre a PL aí do Grilo, de terra? É sempre terra pública. Vocês já estão notando que é sempre terra pública. Ninguém fala em regularização fundiária de terra privada, que já está regularizada. Então, é apropriação. E o que é uma terra devoluta? O que seria uma terra devoluta? A terra devoluta não é uma terra sem dono, não. É uma terra momentaneamente sem destinação privada. Ela não existe nada sem dono.
É porque, nesse momento, ela não tem privatização, ela não tem uma destinação privada. Então, ela precisa ter destinação privada. Eu quero que ela tenha. Enfim, nós temos que também entender o modelo social que nós temos. O modelo da sociedade brasileira. Qual é o modelo que ela pretende ser? O que ela pretende ser como sociedade? E aí você equaciona todos os interesses. Porque, senhores, terra de índio não dificulta o desenvolvimento nacional. Se alguém tiver aqui e que me demonstre qual é o tipo de dificuldade que terra indígena envolve a dificuldade da demarcação das terras indígenas, eu me curvo. E outra coisa, ainda vou um pouco mais além. Esses 12 ou 10% ou 30% do território do Mato Grosso, terra indígena, não está concentrado no Brasil inteiro, está concentrado na Amazônia Legal. Então, não está, Márcio? Sim. Você pega o Mato Grosso do Sul, aquilo é um escárnio. Aquilo é um escárnio. Aquele negócio de Dourado lá, que tem 3 mil, 4 mil hectares, tem 15 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas. Aquilo ali é uma faixa de Gaza brasileira. Aquilo é um escárnio. E ninguém fala nada. Olha, meu Deus. Agora, vamos entrar na... Agora, enfim. Pois não, Márcio. Não, desculpa, é que... Não, a fala sua foi brilhante, você fez uma contextualização muito boa, e essa discussão da terra indígena, bem público, patrimônio da União, e essa discussão de regularização dessas questões todas, e esse cabo de guerra que realmente acontece hoje no Brasil, com a PL 490 lá no Congresso, que muitos dizem que há pontos de inconstitucionalidade na PL, e o STF do outro, que vai discutir o marco legal. E você conseguiu, de forma bem clara, até provocar novas reflexões para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu queria agradecer a todos que estão aí, e tem duas questões aqui, César, que são parecidas, porque o que a gente percebe, e acho que o Tiago, que esteve lá em Brasília e vai voltar agora, que é indígena, que está nesse processo há muito tempo, percebe que a representatividade da sociedade a favor tanto dos povos indígenas quanto quilombolas, e essa discussão toda, ela precisa ser reforçada. A gente sabe que nós tivemos o Mário Juruna, deputado federal há muito tempo, e já morreu o Mário Juruna, o índio Chavante, e agora nós temos a deputada Joênia Wapichana, que tem feito enorme barulho e conseguido, através das redes sociais, arregimentar pessoas e grupos e ONGs e entidades a favor dessa discussão. Então, nós temos aqui duas questões que são muito próximas. Eu vou colocar para vocês, tanto para o Tiago quanto para o César. Vocês podem pensar, e aí eu passo a palavra para vocês falarem sobre essa questão. A Vivi Soares, que está aqui, a gente agradece a pergunta dela, ela fala o seguinte: são muitas as tentativas de manter povos indígenas e quilombolas à margem de seus direitos, ou afastá-los dos seus direitos, ou que eles não entendam os seus direitos. Aí ela pergunta: como colaborar para que se tenha mais representatividade no poder público diante desta triste polarização? E emendo essa questão com a da Vanessa, agradecendo a Vanessa Pescarolo também por estar aqui. Ela diz também a mesma questão: como a gente pode ajudar nesse debate? Então, são pessoas da sociedade que estão ouvindo essa discussão e que querem entender um pouco como a gente pode ajudar de alguma forma essa discussão. Então, eu passo aí para a reflexão do Tiago e do César sobre essas questões colocadas aqui pelos nossos ouvintes. Eu estou... Bom, estou lutando aqui com a internet, eu quero responder primeiro, tentar abrir aí um entendimento, né, para essa análise, né, da questão dos direitos, né,
no qual nós vivemos aí um verdadeiro desmonte. E eu acho que começa aí pela sociedade, né? A sociedade precisa ter um olhar diferente, né? Não dá mais para ter aquele olhar no qual nós sempre tivemos, né? Através de continuidade de uma ideia que vem sendo repassada ao longo desses anos, através das grandes mídias, né? As mídias indígenas, assim como você disse, Márcio, a Joênia Wapichana vem fazendo esse chamado, assim como as organizações indígenas, como a PIB e a Arpinsul, Arpin Sudeste, vem fazendo esse chamado para a sociedade, né? Então a sociedade tem que estar atenta, né? Talvez muitas pessoas desconhecem essas organizações indígenas. Nós temos uma representatividade no Congresso Nacional através da primeira parlamentar mulher indígena, o segundo indígena no Parlamento Nacional, no Congresso Nacional, né, que é a Joênia Wapichana, Detini Wapichana, lá de Roraima. Tivemos o Juruna também, né, Mário Juruna, e agora, depois de tanto tempo, né, a nível nacional nós temos aí uma indígena mulher, né, quebrando, né, ampliando esse espaço também da mulher, né, não só a mulher indígena, porque também dentro do Congresso as mulheres são minorias, assim como as minorias são minorias lá dentro, né, como a própria Joênia Wapichana que está lá, né, então ela faz a luta de milhões, não só dos mais de 800 mil indígenas no Brasil, mas ela faz a luta de milhares de pessoas também, né? Então, uma pessoa muito preparada para estar lá. Gostaria de destacar essa presença dela lá, né? E assim também no estado de São Paulo nós temos uma co-deputada, Shirley Pancará. Então, falar dessa questão política é importante, porque quem está decidindo são os políticos que estão lá em Brasília, que estão aí nas câmaras legislativas, desde começando pelo município, pelo estado e depois lá em Brasília. Então, infelizmente, nós vemos que tem essa divisão aí no Brasil, ideológica, né, partidária, e aí nós vemos quem está no governo atualmente é totalmente, né, aí contra essas popularizações, né, essas populações, esses grupos, né, que estão aí há muito tempo, né, à margem, e tentando aí poucos direitos como os indígenas que tem na Constituição Federal, no artigo 231, 232, direito de sua terra, suas tradições, seus costumes, e cada vez mais sendo ameaçado pelo Congresso Nacional, pelos políticos, por bancadas, né, ideológicas, como bancadas evangélicas, bancadas ruralistas, que estão lá, né, lutando para desmontar esses direitos dos povos indígenas, né, retirar esses direitos conquistados com tanta luta, né, pelos nossos líderes no passado. Então, nós convidamos, né, nós chamamos aí a sociedade para essa luta, que é uma luta de todos. Nós precisamos lutar para que a gente consiga mudar esse cenário, né, aí no próximo ano, que é através, né, do processo eleitoral também que está sendo atacado, né, está querendo ser mudado também toda a estrutura política da forma que é hoje. Hoje eu vi um deputado, um senador do PT, falando, né, desse modelo distritão que só favorece também aqueles que têm dinheiro, né, já é uma dificuldade para eleger pessoas representantes desses movimentos que estão à margem, e se cria ainda um formato que só favorece aqueles que têm dinheiro, nós vamos continuar na margem. Então, é uma luta de todos, é uma luta constante aí, para que a gente possa mudar. Começa em nós mesmo essa mudança, né? Começa em nós essa luta, né? Está em nós somos os principais protagonistas dessa história. Então vamos fazer história, vamos mudar isso, não dá mais para continuar nesse mesmo pensamento, né? Nesses conceitos ultrapassados, com relação indígena, com relação aos afro-brasileiros, com relação aos LGBT e todos os outros, né, que sofrem aí ataques, né, vindo aí de pessoas preconceituosas, né, pessoas
que discriminam. Então, a gente precisa estar aí, nesse momento, se unindo para que a gente possa mudar aí essa história, né, que cada vez mais é uma história tenebrosa. Mas a gente está aí e a mudança começa em nós. Obrigado aí, Thiago, pela sua colocação. É fato isso, essa luta não é uma luta que começou ontem, como diz o próprio tema, o tema da nossa live, né? Não começou em 88 de forma alguma, começou muito antes. E eu quero dizer a vocês que eu tenho muita esperança, porque eu vejo uma mudança grande na sociedade, principalmente na escola. Hoje, os estudantes mais novos que estão vindo, essas gerações mais novas, está vindo entendendo melhor essas discussões, preocupando mais com isso. Nós temos na sala aqui a Sara Viola dos Santos, que é uma estudante terminando o segundo grau, secundarista, e ela tem pesquisado e tem construído o seu trabalho de conclusão do curso dela em cima da temática indígena. Então, isso demonstra que há essa mudança também na sociedade. Quer dizer, esses jovens que estão vindo estão olhando para essas questões com muito mais propriedade, muito mais conhecimento do que eu quando estava no segundo grau. Talvez, o César sabe bem do que eu estou falando, eu quando fui trabalhar com os índios em 1985 pela FUNAI, eu não tinha sequer ideia da quantidade de povos indígenas, da diversidade étnica, cultural brasileira, linguística. Eu não tinha nenhuma noção disso. E olha que eu já tinha estudado um bocado de tempo na escola. E a escola nunca me disse isso. Hoje, a escola tem discutido essas questões. Então, eu vejo um grande caminho através da educação. Nós temos alguns educadores aqui na live, a Vanessa, a Geralda, outros que estão aqui. A gente sabe que vocês têm contribuído muito também com essa discussão em sala de aula. E acho que essa mudança ela vem fundamentalmente para mudar e criar uma parceria maior com os povos indígenas. Então, eu vejo com muita esperança esse mundo que está por vir. Espero que o César comungue da minha esperança, hein, César? Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida, eu sou um homem esperançoso. Se eu não fosse esperançoso, Márcio, eu já tinha colocado a viola no saco e tinha ido embora há muito tempo. Tá? Eu insisto em continuar aqui nessa atividade com todas, com uma série de amarras que eu hoje eu não faço mais, eu não tenho mais uma liberdade que eu tinha há 10 anos atrás. Hoje eu trabalho dentro de um sistema de distribuição de ações da União, eles distribuem para mim e eu falo, na medida em que as ações estão comigo, eu tenho que me pautar, eu tenho que me curvar, eu tenho que me dedicar ao interesse público. E o interesse público, enfim, o interesse do cidadão, no meu entender, é um interesse público. Eu não posso dar prejuízo para a União, mas também não posso dar prejuízo para o cidadão. Mas eu não tenho mais as liberdades que nós tínhamos mais. A liberdade que a gente tinha de pegar um processo, de conversar com 1 ou 2 antropólogos, com 2, 3 indigenistas, e já montar uma ação e já em defesa dos povos indígenas. Hoje nós não temos mais essa possibilidade. Eu não tenho, ninguém mais tem essa possibilidade. Mas, de toda sorte, Tiago praticamente esgotou o tema. Grande, eu acho que alavanca dessas relações, ela está na discussão interna, inclusive na própria família, de debater na própria família, de comer pipoca, além de ver um filminho na pipoca, comer uma pipoca e se dedicar ao tema quilombola, se dedicar ao tema indígena, se dedicar ao tema de sem terra, se dedicar aos temas sociais, aos temas comportamentais. Por que o cara não gosta do homossexual? Qual é o problema do homossexual? Não há relações lógicas nisso. Então, nós temos que se dedicar a partir daqui, das nossas células primárias, que é o nosso sofá. Nós temos que nos dedicar a isso, dedicar à educação, mostrar para os nossos filhos, aos nossos queridos, as nossas ideias, debater as nossas ideias. O mundo hoje está meio conturbado, que eu deposito essa responsabilidade
ou essa dinâmica de conturbações a própria internet, porque ela dissolveu, né? Ela dissolveu ideias, ela pulverizou. Tanto é que você vê, porque esse grupo vai permanecer assim, esse vai permanecer assado. Sim, vai, porque ele conseguiu sacar, ele teve uma ideia, ele observou que ele tem grupos também que comungam com as suas próprias ideias. E isso é democrático. Agora nós temos que nos exercer nossas funções democráticas, nossas tolerâncias democráticas. Mas temos que ser firmes diante das intolerâncias democráticas, da estupidez. Nós temos que ser realmente firmes e temos que classificá-los como estúpidos. Aqueles que rompem essa harmonia. Agora, é nessa harmonia que nós vamos avançar nas discussões quilombola. Primeiro, nós temos que conhecer o que é quilombola. Nós temos que nos aprofundar ao tema quilombola. Aprofundar o conceito de comunidades tradicionais. Porque eu já faço até uma reflexão da Convenção 69 da OIT. Essa convenção, ela traz em si os princípios de harmonia entre o Estado e essas sociedades e esses grupos originários. Está na Convenção 69. Na medida em que o Brasil ratificou a Convenção 69, ela ingressou na legislação brasileira, na pior das hipóteses, na forma de legislação federal infraconstitucional, como lei federal. Porque ela poderia ter entrado como emenda constitucional, só que há uma demanda doutrinária que, para entrar nessa questão, nessa relação de emenda constitucional de direito, porque ela versa basicamente sobre direitos humanos, ela teria que entrar com 2/3 do Congresso Nacional e etc. e tal. Mas ela já está no ordenamento jurídico com status de lei federal. Então, vamos ler a Convenção 69 da OIT, vamos dar uma lida, vamos dar uma compulsada na questão quilombola, vamos ler livros, vamos nos dedicar à literatura. Eu acho que é por aí que se ajuda o país. É por aí que nós vamos ajudar os movimentos. Os movimentos sociais crescem pelo conhecimento. É no conhecimento que nós vamos conseguir atingir isso. E não sermos intransigentes em qualquer movimento, em qualquer discussão, em qualquer movimento que se proponha a impedir o crescimento das informações, impedir o crescimento do saber. Aí, independentemente da estrutura educacional formal, mas saber, imprensa livre, pensamento livre, isso é fundamental. Senhores, a gente realmente, essa discussão é uma discussão que começa, ela vai ampliando, porque é um tema que pouca gente se dedica a prestar atenção nesse nível de debate, porque a gente fica vendo televisão, lendo internet e, como disse o César, a gente não aprofunda muito em algumas questões. E a escola, volto a dizer, ela passa a ter o seu papel fundamental de realmente educar e criar o debate dentro da sala de aula, lá no começo da formação do estudante. A gente tem uma pergunta aqui para o Tiago. A pergunta é se existe publicações sobre questões afro-indígenas no país. Tiago, você está ligado? Oi. Tá. Então, bom, sobre a temática indígena, tem muitas publicações hoje, né, acadêmicas e também para todos, acredito que para todos os públicos, começando, né, pela escola, nós estamos falando da escola, eu acredito que hoje tem uma demanda, assim, razoável de escritores indígenas, publicando, né, como eu disse, desde literatura de contos, infantil, juvenil e, né, para todo o público adulto. Eu acho que é importante
entrar nessas publicações e entender aí, através do ponto de vista, né, da perspectiva indígena, o que ele traz sobre a sua história, sobre seu povo, sobre o mundo, né? Os escritores indígenas, eles abordam muito, enaltece a sua etnia, né? Por exemplo, nós temos aí um escritor muito reconhecido, Daniel Munduruku, do povo Munduruku, ele traz, né, aí uma abordagem muito ampla, né, para as questões indígenas, assim como Olívio de Cupé, tem as escritoras indígenas, Aurita Tabajara, Júlio do Rico, né, eu escrevi um livro também, né, para poder estar trazendo um pouco das vivências, né, dentro de uma comunidade indígena, falando do lado de cá, né, são obras escritas por indígenas. E então, que podem contribuir muito, né, para a formação dos filhos, né, de quem está nos assistindo, e para a escola também, né, uma abordagem muito interessante e atual, né, atual, porque fala de questões atuais, como o César disse, o Márcio disse, há uma diversidade muito grande de povos indígenas no Brasil, né, que ultrapassa 300 povos indígenas, então é importante a gente acessar. Agora, a Afro, acredito também que vai ter muitos, não me lembro agora, mas como os indígenas estão tentando, através, né, tudo tem que ser na base da pressão, através de algum decreto, através de alguma lei, para impor que espaços educacionais, como as escolas públicas e também privadas, né, através da Lei 645 de 2008, que fala que é importante discutir a temática indígena dentro do ambiente escolar, as histórias indígenas, história afro-brasileira, né, o Márcio faz também esse trabalho com a escola onde ele trabalha, onde ele visita as comunidades indígenas, então é conhecer a campo, né, então é uma abertura muito importante para estar discutindo. E hoje nós temos as redes sociais, as organizações indígenas, eu acho que tem muita coisa bacana que pode ser acessada. Se o Márcio tiver alguma referência afro-brasileira, Márcio, que você tenha trabalhado, eu não me lembro agora, mas acredito que, né, é por aí, né? Tem um livro que eu li agora recentemente, eu vou mostrar ele aqui, ele chama Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é um romance, é um livro brilhante, já premiado, e ele vai falando muito sobre essas pessoas que vieram, os escravizados que vão depois formar os quilombos, se tornar quilombola, que, como disse o César, esse é um processo. E nesse livro, tem uma parte desse livro que ele fala, não é muito grande, mas tem uma parte do livro que ele fala que, em alguns momentos, esses escravizados que estavam libertos, né? Libertos, agora vocês estão livres, podem fazer o que quiser, como se fosse assim, simples. E eles, em alguns lugares do país, alguns quilombolas, eles acabavam se identificando, se auto-identificando como indígenas. Por quê? Porque a legislação permitia que eles, se auto-identificando como indígenas, eles teriam acesso à terra de uma forma mais rápida do que a luta deles enquanto quilombolas. E isso é um processo, é claro, histórico no Brasil. Hoje, os quilombos no Brasil, poucos são titulados. O César agora está trabalhando nessa questão também. Sabe que muitos quilombos ainda não têm a titulação da terra, e é um debate ainda pouco discutido no Brasil. A gente, por exemplo, na escola, trata isso muito pouco. A gente fala em escravidão, em escravização, mas não se discute muito a questão territorial hoje do direito aos povos quilombolas. Então, se alguém tiver o que fez a pergunta, não vi o nome aqui, mas é um livro interessante para ler, porque ele aproxima um pouco essas duas questões. E ele está aqui, então. Que aproxima essa discussão, e é uma discussão importante para a gente ter ideia, porque o que o César disse e que o Tiago falou, eles têm muito a ver com esse debate atual hoje em relação à definição desses territórios.
lembrando sempre que essa porcentagem de território, tanto quilombola quanto indígena, eles não vão mudar a questão no país. O país não vai produzir mais, ou vai ficar mais rico, ou todo mundo vai ganhar dinheiro usando essas terras. Isso é uma mentira muito grande e que, é claro, eu queria até deixar aqui, porque a gente pode estar chegando um pouco mais para o fim do debate, eu queria deixar uma discussão para o César e para o Tiago também. Olha, eu entrei na FUNAI em 1985. Naquele tempo, a política indigenista também não era muito garantia para os índios e seus direitos também não. A política indigenista no Brasil sempre foi influenciada pelo poder econômico e pelo capital, a gente sabe muito bem disso. Mas, naquele tempo, as pessoas que integravam a FUNAI, elas lutavam pelos direitos indígenas, inclusive contra a FUNAI, às vezes. E eu queria deixar essa questão, porque a gente vê um monte de coisa acontecendo contra os indígenas, contra os povos indígenas, e a gente não vê uma fala sequer da FUNAI em relação à defesa desses povos indígenas. A gente fala de ONGs, de deputados, de entidades, de gente que a gente nem conhecia, artistas, mas a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, criada para defender os povos indígenas, a gente não vê a FUNAI falar. Então, isso me choca muito, porque eu fui da FUNAI, a gente brigava muito em relação à questão indígena, inclusive contra a FUNAI na época, e a gente não vê isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso, essa relação dessa entidade governamental, uma fundação, e os povos indígenas diante de todas essas discussões. Bem, nós... Só para fazer aqui um pequeno corte, eu vou entrar rapidamente nesse tema. Eu queria dar uma sugestão para o Tiago, não sei se é uma sugestão que ele já tenha pensado, mas, Tiago, veja bem, nós temos hoje uma composição jurídica onde as comunidades indígenas avançaram vertiginosamente na defesa dos seus direitos e interesses. E eu não conheço, sinceramente, eu não conheço, eu já estou aqui há muitos anos, eu não conheço um laudo ocupacional, um laudo antropológico de ocupação tradicional indígena que componha um processo de demarcação ou um processo de identificação fundiária produzido por índio. Você conhece, Márcio? Eu não conheço. Eu nunca li um laudo antropológico produzido por um índio. Eu vejo produzido, com todo o respeito que me merece, pela Associação Brasileira de Antropologia, pelos colegas, pelos valorosos amigos que estão antropólogos, se quiser aqui eu cito aqui dezenas deles, pessoas de conduta ilibada, de idoneidade moral, intelectual inatacável, mas eu não conheço laudos antropológicos produzidos por indígenas, o que seria fundamental, inclusive as associações indígenas, enfim, as associações do modo de indígena, elas precisam se compor um corpo jurídico para ingressar em todas as ações como litisconsórcio necessário, ativo necessário ou passivo necessário, enfim, na defesa dos seus direitos e interesses. Não fica deixando só na mão do Ministério Público Federal ou na mão da União Federal. Já está passando da hora de se comportar mais ativamente na defesa judicial dos seus direitos. Eu sinto muita falta disso. Muitas vezes eu sinto falta disso. Uma vez eu ingressei, eu e um colega, vamos dar uma de, como diz no jargão de João Sem Braço, ele entrou como a FUNAI e eu entrei como comunidade indígena. Não deu muito certo, não. Mas nós tentamos fazer isso, entendeu? Mas isso eu acho que é uma reflexão. Devia dar uma olhada nisso, meu irmão. Dá uma olhada nisso que, quem sabe, não dá uma qualidade no tema. Qual era o outro tema, Márcio? Desculpe.
Não, não, eu perguntei o seguinte: aonde está a FUNAI diante Sim, nesse sim. cenário? Sim. A FUNAI, senhores, é um órgão de governo. A FUNAI é um órgão de governo. Ela não é um Estado. Ela é um órgão de governo. Há uma confusão, e é uma confusão planetária. Não é uma confusão nacional. A gente confunde governo com Estado. São todos totalmente distintos. Ela é uma órgão de governo. Nós tivemos, no passado, no dito governo progressista no passado, a FUNAI foi massacrada por organizações que se diziam progressistas, porque queriam colocar as suas visões, a sua visão de mundo, etc., além do próprio órgão. Massacraram, como foi massacrado os servidores. Eu vi isso acontecer. Nós tivemos presidentes da FUNAI que se diziam progressistas que fecharam o pescoço do órgão. E hoje você tem também todo um processo ideológico em cima disso também. A FUNAI, hoje, ela é o retrato da ideologia, a ideologia de governo. Não é ideologia de Estado. A ideologia de Estado estamos em Constituição Federal. O Estado é uma história, o governo é outra, totalmente diferente. Eles são, no meu entender, eles são absolutamente distintos, eles são óleo e água. Mas, como órgão de governo, aí o governo começa a criar mecanismos, esses mecanismos aqui. A reforma agrária, por exemplo, nos governos progressistas, andou um pouco. Eu comecei a andar agora com a reforma agrária, aquilo ali é um cipoal normativo que pouco entendem. Eu estou começando a tentar entender hoje. Eu nunca me dediquei à reforma agrária, eu sempre me dediquei a vida inteira por índio. Agora estou me dedicando à reforma agrária, é um cipoal normativo e nunca anda. O custeio da reforma agrária é um negócio miserável. É um negócio miserável, é vergonhoso. É vergonhoso o custeio da reforma agrária. Você custear um assentamento, um cidadão, é vergonhoso. Tá? Mas, enfim. É verdade, César, é verdade, você tem toda a razão. Eu só queria dizer aqui, agradecendo a todos que estão nos participando e fizeram questões importantes, que a gente também está chegando aqui um pouco ao final. Então, eu queria abrir um tempo para o César e para o Tiago, que eles possam falar um pouco, e depois eu peço que vocês fiquem também, na hora que encerrar, fiquem mais um pouco para a gente trocar umas ideias também sobre essa discussão. Então, eu queria passar a palavra para o Tiago, para que o Tiago fizesse as suas considerações aí finais, e depois a gente passa também para o César, porque esse é um tema que nós fizemos uma discussão há pouco tempo, numa semana cultural dos povos indígenas da cidade de Porto Ferreira, com a Secretaria de Cultura, e o César participou comigo no debate. Nós tivemos várias questões, mas é um tema muito complexo para a gente tratar em pouco tempo. Então, as pessoas que quiserem depois aprofundar no tema podem, claro, através aí do Núcleo de Direitos Humanos, buscar informação e encaminhar questões que a gente possa ampliar esse debate ou indicar algumas leituras que possam ajudar a compreensão melhor dessa questão da discussão da demarcação de terras no Brasil. Tá? Então, eu vou passar primeiramente para o Tiago, para que ele faça as suas considerações, e depois para o César. Vai, Tiago. Bom, a FUNAI, né, como o César, vocês são mais diretamente, têm um conhecimento de dentro, mas nós também, assim, não sabemos para onde esse barco está indo, né? Aliás, sabemos muito bem. Travou o sinal do Tiago? Travou novamente.
César. Então, vai, César. Posso. Bem, eu só tenho que agradecer. E como reflexão, nós já tínhamos dito linhas atrás, vamos debater internamente toda esta temática, como, enfim, não tenho aqui qualquer interesse em esgotá-la, até porque possivelmente vamos participar de outros temas, e muitas vezes eles acabam se tornando relativamente repetitivos, porque não avançam. O que isso pode avançar? Isso pode avançar no próprio desenvolvimento da dinâmica da sociedade brasileira, da dinâmica da sociedade nacional como povo, se dignificar como povo. E como se dignificar como povo? Como se interiorizar com todas as suas formas de expressão. O Brasil, na Constituição Federal, ele se revelou um país pluriétnico. Olha só o tamanho do Brasil. O Brasil é um país pluriétnico. Você não está apenas, você tem ali as questões ali da questão da educação, da cultura, do artigo 225 seguinte da Constituição Federal, que, enfim, que consagra a plurietnia dessa nação, enfim. Então, é um país extremamente complexo. A sua complexidade de pessoas, sua complexidade de saberes, a sua complexidade de sabores. Vocês entendam, eu já tive a oportunidade de andar um pouco pelo mundo. Você não tem uma diversidade de paladar, de culinária, de um local para o outro. Aqui no Brasil, você vira a esquina, você tem toda uma diversidade. Você sai de Minas Gerais e entra na Bahia, Deus me livre e guarde. Pô, é totalmente divorciado, Márcio. Saca? Isso é plurietnia, cara. Saca? Aí você entra um pouco mais para frente, vai comer buchada de bode, acabou. Aí você volta ali e vai comer um virada paulista, vai comer um frango assado do Rio de Janeiro. Enfim, é uma loucura, cara. É uma loucura, isso é plurietnia, cara. Vamos entender o Brasil, vamos nos entender como povo. Aí, quando nós conseguimos nos entender como povo, vamos entender o semelhante e vamos avançar nessa discussão. O Estado não é governo. O Estado não é governo, senhor. Governo é uma história, o Estado é outra. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição, Marcos. Valeu. Bacana. Eu agradeço novamente o César. O César é um companheiro de luta de muitos anos. Trabalhamos juntos muito tempo, defendendo várias questões. E isso é muito bom, por isso sempre que eu posso trazer o César para a discussão dessas questões, principalmente a questão de terras, porque ele sabe muito disso e trabalha diretamente com isso. O Tiago parece que retornou, então vamos ouvir aqui o Tiago. Estava retornando. Então, Márcio, okay. Desculpa, pessoal. Mas é isso, né? Como recapitulando aí a fala do César, né? A gente vive num país pluri, né? E a gente precisa se atentar para isso, né? Existe aí uma diversidade muito grande de culturas, e principalmente as indígenas, né? Então, se atentar para isso é muito importante, eu acho que é uma riqueza enorme, que tem muito a contribuir aí para essa construção dessa sociedade. E a gente, enquanto aí pessoas já avançando nesse debate, construir algo, deixar um legado para as futuras gerações, né? Que a gente passe por essa, mas que a gente faça a diferença, né? E a diferença é essa, o respeito ao outro, né? O olhar, entender que o outro é diferente de nós, e só assim a gente poderá construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que leve em consideração essa diversidade que nós temos no nosso país. Então, né, convido a todos para que conheça, viaje como César, viaje pelo Brasil, conheça esse país, né, esse país tão rico em todos os sentidos, né? Então, eu acredito que é isso, né? Então, convido todos vocês para somar conosco nessa luta, uma luta de todos, é uma causa que envolve todo esse país diverso que nós somos. Então, é um pouco da contribuição, né? Poderia estar trazendo mais, a gente sempre vai abrindo mais debates e não para por aí. Então, agradeço aos companheiros, o Márcio pelo convite, ao Nesp e ao César também.
E gostaria de fazer uma pergunta para o César, né? Assim como naquela aula lá, César, há alguma possibilidade? Você não usou muito bem isso quando discutia a questão da etnicidade dos Guató, né? Você disse que tinha uma esperança lá, uma luz no final do túnel. Há uma luz no final do túnel, César? Uma luz atrás do túnel para que você está colocando, desculpe, peço que você volte, sobre a regularização fundiária do Guató, é isso que você quer saber? Sim. Vamos voltar. Nós temos, sim, a regularização fundiária do Guató, ela está praticamente consolidada. O que ocorreu agora, recentemente, foi que houve uma demanda judicial envolvendo uma parte do território Guató. O território Guató, nós temos que entender em duas situações. Uma que envolve uma ação possessória, em que eu ingressei com uma ação possessória, com um laudo produzido pela Ana Maria Ribeiro, esposa do José Eduardo, e o Jorge, não me lembro o nome do Jorge, mas dois antropólogos, em que havia ali uma ameaça ao território Guató, enfim, não dá para avançar muito. Entrei com uma ação de interdito proibitório, consegui eliminar, consegui mantê-los, e depois a FUNAI identificou e houve um aumento desse território. Houve um aumento, não houve um aumento, houve a compreensão da territorialidade, da ocupação tradicional. E agora e aí ele foi demarcado e o Temer homologou a demarcação. O cidadão entrou com uma ação, conseguiu no tribunal suspender os efeitos da demarcação. Mas não é suspender os efeitos da demarcação. Ele suspendeu apenas os efeitos de você poder registrar a demarcação no registro de imóveis. Se na medida que você registra no registro de imóveis, aí ele se torna automaticamente bens da União. Mas não quer dizer que a posse indígena tenha sido descaracterizada. Porque a posse indígena independe de sua demarcação. Basta o consenso histórico. Mas, sim, luz atrás do túnel sempre tem. E não é luz, não, meu compadre, é holofote. Não tenho a menor dúvida. Enquanto eu estiver aqui, os holofotes estão a brilhar. Pelo menos no meu coração. Muito bem, companheiros. Entrei aqui de sopetão, acho que deu algum probleminha aqui na internet do companheiro Márcio. Né? Acho que o Márcio caiu aqui a conexão dele, não sei se ele vai conseguir retornar, mas eu gostaria de agradecer primeiramente vocês dois. Excelente discussão assim, alto nível. César, meu querido, eu estou aqui tentando digerir as informações que eu aprendi com você hoje, uma aula. Eu gostaria, assim, de poder participar de uma aula contigo, tá? Então, quero agradecer. Estou sempre à sua disposição. Ah, sensacional. O Márcio voltou aqui, gente, vou passar a palavra para ele de novo, para ele poder fazer o encerramento. Márcio, deixa eu colocar de novo aqui. Meu querido, a palavra é sua aqui, desculpa, eu fui ocupar o seu espaço aqui, para você encerrar e concluir a nossa live. Um abraço, pessoal que está nos acompanhando até aqui. Desculpe aí a falha técnica, mas voltei. Eu agradeço muito, Jefferson, ao Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília. A gente, mais uma vez, juntos aqui, agradecendo o Tiago, lá da aldeia, que está presente com essa internet dele de guerrilha, como ele disse. O César, que é um amigo de muitos anos. Eu sei que é um tema complexo, é um tema que poderíamos ficar aqui horas conversando, mas eu acho que muitas coisas foram ditas, a reflexão foi muito boa. E isso permite que as pessoas pensem um pouco sobre esse tema e sobre essa questão. Eu queria encerrar com as palavras do professor José Ángel Quinteiro Veído, lá da Venezuela, que é de uma etnia, de um povo chamado Paraujano,
ou como eles se autodenominam, Ainu, que querem dizer pessoas, na autodenominação do seu povo. E ele falou uma coisa que é importante. Eu acho que todo esse debate e essa mudança que é pretendida por nós e por muitas pessoas, principalmente pelos povos indígenas, é que a gente consiga ter essa volta do tempo do nós. E esse nós, que sejamos realmente todos nós, indígenas, não indígenas, humanos, não humanos, plantas, animais, espíritos, que toda essa complexidade do cosmos seja entendido e haja uma harmonia necessária para que a gente continue vivendo bem e feliz, como disse a professora Catarina Delfino dos Santos, da etnia Guarani em Andeva, da mesma do Tiago, para que a gente volte a ser feliz. Quem sabe, com toda essa discussão, possa que as pessoas que estejam nos ouvindo passem a refletir um pouco mais e ecoar essa busca da felicidade na sociedade, né? Só desse jeito é que a gente pode mudar e, assim, acabar de vez com esses fantasmas que nós estamos enfrentando atualmente. Esse que eu não vou citar, nem devo citar, porque são inomináveis essas pessoas. Não tem sentido falar deles, eles não nos interessam. Então, novamente agradecendo a todos. Nossa história está na Terra e não começa em 88, não ao marco temporal. Agradeço muito a todos e ao Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de Marília. Abraço, gente. Só uma questão de finalidade. Não rola mais. Pode? Só uma questão de finalidade. Só para finalizar. Eu não consigo ser feliz se ver meu semelhante procurando um ossinho, catando comida na rua. Eu não consigo ser feliz assim. A busca da felicidade, eu acho que está meio que no bem comum, entendeu? Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu me sinto incomodado. Saca? Eu tive aqui no Mato Grosso, aqui, o cara, pô, dando ossinho, eu não tinha visto o ossinho. Sim. Aí depois eu vi o ossinho, eu me senti constrangido, porque é o mesmo ossinho que eu faço para os meus cachorrinhos. Eu tenho 2 cachorrinhos. Você conhece meus cachorrinhos? Aí eu não consigo ser feliz. Mas tudo bem, estamos aí. Muito obrigado. Saúde e paz, Márcio. Obrigadão por tudo. Estou à sua disposição. Abraços. Paz e prosperidade. Obrigado, beijão na dona Obrigado, Geralda. Thiago.